Bom dia, pessoal. Aqui é o Marcão. Feliz sábado a todos vocês. Espero que vocês tenham uma boa semana, né? Agora chegou o momento de nós ouvir a voz de Deus através do estudo da Santa Escritura. Nós estamos estudando sobre as 7 últimas pragas ou 7 últimos flagelos, né? Mas primeiro vamos fazer uma oração. Querido e bom Pai que está no céu, obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dá nesse seu santo dia de sábado, nos ouvir a Tua voz através do estudo da Santa Escritura, aonde nós estamos estudando para aprender a Sua orientação, a Sua advertência do que já foi acontecido e do que vai acontecer nesses últimos dias do planeta Terra. Pedimos, Senhor, que faça presente com os seus santos anjos, o Espírito Santo nos conduzindo e nos ensinando, é o que nós te pedimos agradecido em nome de Jesus. Vocês já pegaram a Bíblia de vocês, caneta, papel, e vamos aprender junto aquilo que Deus quer que nós aprendamos. As orientações de Deus, as advertências que Deus nos dá, e para nós aprender a andar nos caminhos dele. No sábado passado, nós estudamos o último versículo da Bíblia, foi lá em Apocalipse 16:6. Vamos repetir ele e dar continuidade no estudo de hoje. Assim, porque nessas pragas o Senhor dá aos homens sangue a beber? Olha, por que nessa praga, então, Deus daria para os homens sangue a beber? Por que Deus permitiu isso? Assim, porque derramar o sangue de santo e dos profetas. Também segue-lhe ter dado a beber o seu digno disso. Então, por que derramar o sangue de homens santos e de profeta, homens que falavam do amor de Deus, homens que pregavam o Evangelho, ensinando para eles andar nos caminhos do Senhor, eles mataram os profetas. E aí Deus então está fazendo isso. Nisto é revelado a aversão de Deus e a pressão, a perseguição e as pragas continua reprovação de Deus contra tremenda forma de pecado. Deus ama o pecador, mas ele odia o pecado. Deus ama todos os pecadores. Deus não tem prazer que nenhum se perca, mas ele pede para andar nos caminhos dele. Ele orienta para nós a andar nos seus caminhos. Agora lá em Apocalipse, ainda mantendo aí no livro do Apocalipse, capítulo 16, e no versículo 8. Também vocês podem anotar aí, para comparar depois, Joel 1, 16 e 20. É que fala, que constituiu a quarta praga. Então, o que a quarta praga aconteceu no derramamento? E não está derramando agora nos nossos dias. Nós estamos estudando, aprendendo que nos dias finais vai acontecer. Foi derramado praga no Egito, foi derramado em outros lugares. Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Deus acabou o mundo uma vez com água, mas não acabou tudo, porque tinha um povo ali que obedeceu ele. Igual na cidade de Sodoma e Gomorra, tinha uma família ali também que guardava os mandamentos de Deus, andava nos caminhos. E vem acontecendo nesses últimos dias, no nosso planeta, coisa que a Bíblia já vem advertendo que ia acontecer. E esse flagelo é para os nossos últimos dias desse planeta Terra. Então, vê que Deus maravilhoso, ele já está mostrando que vai acontecer. Só que ele salva seu povo desses flagelos se seguir a orientação dele. E aqui Apocalipse, então, 16:8, fala assim, e quando o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado a queimar os homens com fogo. Olha que coisa terrível. O sol se esquenta de uma certa maneira que se torna fogo. Muitas vezes, quando nós temos aí 34, 38, 40, 42 graus, nós falamos que calor insuportável, calor terrível, mas o sol vai se tornar fogo. Lembra no livro de Daniel, a história da estátua de Nabucodonosor, quando ele aqueceu o fogo 7 vezes mais, para jogar Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha? Aquele soldado que foi empurrar, morreram queimado, não aguentou. E agora o sol se torna em fogo. Aí o sol se torna em fogo ali. E fala assim, o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e
foi-lhe dado a queimar os homens com fogo. E veja, que coisa terrível. Eu não sei se você já teve alguma queimadurinha no dedo, riscando um fósforo, acendendo um fogo, uma faísca que queima, e é dolorido, é terrível a queimadura. E aqui nos fala nisso, fala, o culto ao sol é a mais antiga e mais generalizada de todas as formas de idolatria. Nessa praga, Deus manifesta as suas desaprovações por essas formas de idolatria. Aquilo que for adorado como Deus se torna em praga e tormento. Assim foi nas pragas do Egito, e o que o egípcio havia adorado se tornaram então um flagelo em vez de proveitos e bênçãos. Tinha várias adorações de vários ídolos, porque o ser humano, às vezes, deixa de adorar o mantenedor da nossa vida, o Deus que cuida de nós, para adorar outras imagens, ou outros deuses. E assim foi, e tinha adoração do Deus do Sol, tinha adoração do Deus da fertilidade, Deus do Sol. E por essa adoração de Deus do Sol, Deus permite agora que o Sol se torne em fogo e queime os homens. É uma queimadura, não que vai matar, mas uma queimadura terrível. Agora lá em Apocalipse, ainda 16, 9, vamos ver como é que os homens vão reagir com essa queimadura que acontece. Então, assim, e arrepende-se-ão os homens à vista de tão terrível juízo. Será que o ser humano arrepende? Muitas vezes o ser humano, ao invés de arrepender da sua errada que ele faz, ou o caminho errado, ou as coisas erradas que ele faz, as consequências que acontecem com ele é culpa a Deus. Culpado é Deus. Essa é a natureza do homem. No jardim do Éden não foi diferente. A Eva culpou a cobra que é culpada. Ela me iludiu. Adão culpou Deus. Se o Senhor não tivesse me dado essa mulher. Então, você vê como é que o ser humano, em vez de ele assumir a sua responsabilidade, a sua culpa, ele arruma alguém para ele culpar. E o ser humano, então, faz desse jeito. Então, o homem vai se arrepender. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor, blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre este flagelo, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Olha, e não se arrependeram. Com tudo isso que aconteceu, eles ainda não se arrependem. Aí eles mantêm duro de coração. Foi assim nas pragas do Egito, o faraó endureceu o coração. E cada praga que caía, ele endurecia mais o coração. Ele só foi amolecer seu coração, permitindo que os israelitas saíam do Egito, quando veio a morte do seu filho Eugênio, quando morreu as crianças ali do palácio dele. E assim mesmo foi um pouco tempo de arrependimento que ele mandou o soldado ir atrás buscar o povo, né? Foi quando o mar abriu para outros estudos. Então aqui os homens não se arrependeram de ter queimado. Eles ainda endureceram o coração, ainda culparam Deus. É isso que eu estou falando. Sempre o ser humano arrumando uma culpa para colocar em outros. Então, se eu estou queimando do sol aqui, virou ferida meu corpo, quem é culpado? Deus. Mas esquece da adoração que eles faziam ao Deus do sol. Lá onde eles beberam a água transformada em sangue, eles esqueceram que mataram os profetas e os homens santos de Deus. Derramaram sangue sem parar. Então, depois, quando vem a justiça, o juízo, aí alguém é culpado. É igual alguém, por seu transgressões, o assassinato, vai parar numa cadeia e na hora de ficar na frente do juízo, um advogado, um promotor acusando aquilo que ele fez, ele quer ser inocente. Não, eu fiz isso pela minha defesa. Eu fiz isso para me defender. Ele não quer assumir que foi a ignorância, um momento de estresse, alguma coisa. Eu não estou aqui para apontar dedo para ninguém, mas eu estou falando a realidade que alguém sempre quer culpar alguém. Aqui, os homens não se arrependeram de estar com o corpo cheio de ferida. Eles ainda blasfemaram o nome de Deus. Então, tudo isso que nós está acontecendo conosco, culpado é Deus.
Como está nos nossos dias hoje? Será que também não tem alguém que fala, o mundo está passando tudo isso, culpado é quem que está passando? Talvez alguém que está com o poder na mão, não está nem preocupado, e às vezes, por sinal, está culpado, é o outro que é culpado. Nós vamos deixar por isso. Apocalipse 16, 10. Pode marcar 16, 10. Depois vocês pegam lá, se vocês quiserem anotar, Êxodo 10, 21 e 23. Eu estou para dar nas passagens para vocês anotar, porque o nosso tempo de gravação é curto, para vocês durante a semana, durante a tarde, vocês meditar nos estudos que nós estamos fazendo, para nós poder aprender junto aquilo que Deus quer que nós aprendamos. Que será a quinta praga? O que acontecerá com a quinta praga? Ela fala assim, derramou o quinto sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em treva, e os homens se remordia a língua por causa da dor que sentia. Os homens, de tanta dor, chegavam a morder a língua, fechava a boca, travava o queixo, aquela dor remoía que dali, porque tinha dividido o trono da besta, né? Fala assim, e derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em treva, e os homens remodia as línguas por causa da dor que sentiam. Vê que tamanho de dor. Às vezes a gente torce um pé ou alguma coisa, a gente fala que não estou aguentando essa dor. Mas você não morde a língua. Pensa que situação. Essa praga fere a própria sede da grande apostasia dos últimos dias. A semelhança, sem dúvida, é a praga antiga no Egito, que era uma escuridão por dia ser sentido. Lembra que caiu uma praga no Egito também, que ficou uma escuridão que não enxergava um palmo na frente deles. Por essa praga, né, que caiu e a coisa ficou escuridão. Depositamos iníquo, arrogante, apostasia, que acontece. A verdade dessa escuridão ali é porque o povo adorava Deus falso, não é Deus verdadeiro. Ele diz, possui toda a verdade. E ele ainda falava, nós possuímos toda a verdade. E a luz do mundo, e a imortalha, e nas trevas do meia-noite. Eles queriam ser o dono da verdade. Eles escolheram adorar uma coisa que Deus falou que não adorava. Lá nos 10 mandamentos, o que fala? Amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo igual a ti mesmo. Então Deus pede, não pede para amar, honra a Deus através do andar nos caminhos dele, através do hino que você canta, através de você falar o nome dele para outras pessoas. Deus fica feliz através de você conversar com ele através de uma oração. Quando nós fazemos oração, nós estamos conversando com Deus, e quando nós estamos estudando a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Esse livro só tem sentido se nós estudar ele, pedindo sabedoria dos altos céus, pedindo ao Espírito Santo que nos mostre a direção certa, e nós acreditar pela fé. Agora Apocalipse 16, 12, vocês mantêm Apocalipse 16, 12, para nós ler mais essa passagem, depois nós vamos continuação no próximo áudio. O que acontece sobre a sexta praga? Então, o que acontecerá quando cair a sexta praga? Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Frate, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho do rei que vem do lado do nascimento do sol. Olha, agora esse anjo derrama a sua taça sobre um rio que seca, para abrir o caminho. Esse caminho aqui, depois da hora que nós continuarmos assim,
é preparando para aquela grande batalha que vai acontecer. Vai acontecer uma grande batalha que é chamada Armagedon. No próximo estudo nós damos continuidade. Um abraço a todos e fica com Deus. Espero que nós compreendamos um pouco daquilo que Deus quer que nós aprendamos juntos. Até o próximo.